queridos. E dessa vez eu nem vou descer. Aleluia. Antes da gente trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, eu gostaria de deixar alguns avisos. Os nossos cultos acontecem às quartas-feiras, né? Nós temos o culto de oração. Tem sido momentos maravilhosos, queridos, onde a igreja tem se reunido para orar, para agradecer ao Senhor, para interceder pela nossa vida, pela vida da nossa cidade, pela vida da nossa nação, pelas nossas autoridades. Nós não temos deixado de cumprir a nossa missão enquanto intercessores, amém? Então, nós queremos convidar a você para estar conosco a partir das 18 horas nas quartas-feiras. Na sexta-feira, nós temos o culto de avivamento, a partir das 18 horas também. E aos domingos, o nosso culto de celebração, a partir das 17 horas. Então, não perca a oportunidade de estar conosco. Os cultos de sexta e domingo, eles são transmitidos, né, pelo canal do YouTube da igreja. E se você ainda não segue o canal da Comunidade Evangélica Proclamar, vai lá, siga, ativa o sininho, para que cada nova ministração que é colocada lá no canal, você possa ter acesso. Você assistiu num domingo anterior, ou alguns meses atrás, e você sentiu de Deus, de ouvir novamente aquela palavra, vai lá, e você vai ser muito abençoado. Eu quero também falar da Rádio Proclamar, né? A nossa rádio está no ar aí durante toda a semana, onde você não apenas acompanha os programas, que eu não vou dizer os horários para eu não errar, mas aí você vai e acompanha. Eu sei que o do pastor Adriano, o Café com Cristo, é nas quartas e sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Nesse mês de fevereiro vai estar voltando o Café com Pão com a pastora Érica. Provavelmente tem um novo horário que estará sendo divulgado. Agora, no mês de fevereiro, também possivelmente vai estar sendo iniciado um novo programa comigo, onde a gente vai falar de saúde mental, o alinhamento da nossa vida enquanto saúde mental com a palavra, não é? Porque nós temos esse entendimento que o Senhor ele traz todas as coisas para nós, então vai ser um tempo muito bom. E aí você, além dos louvores que você pode ouvir durante todo o dia, você também ouve ministrações, né? As ministrações estão sendo rodadas durante o dia aí e você vai estar sendo abençoado. As arcas, né? A Arca Videira Viva, que acontece às segundas-feiras, agora em novo endereço, mais aqui em Cruz de Rebouças, que agora está na Rua Maria das Dores, 608. Nas segundas-feiras vai estar voltando também. A Arca da Hora, que fica na Rua Piedade, número 29, lá no Agamenon, também estará retornando agora em fevereiro. Mas no Agamenon também nós temos a Arca Novos Começos, na Rua Israel, número 10, Casa 7, né? Então, você, Amando com Excelência, que fica logo ali na Macaxeira, também vai estar voltando. E aí você pode entrar em contato com os líderes das arcas, que é a pastora Elis, às segundas-feiras, comigo nas terças-feiras, com Cecília, que também é às terças-feiras, as duas no Agamenon, e com Leide, que faz a Arca Amando com Excelência no sábado, certo? Então, entre em contato conosco. Se você não tem os nossos contatos, fala nas redes sociais da igreja, que a gente vai estar respondendo, tirando todas as suas dúvidas. Queridos, o CETEP, o nosso Centro Educacional Proclamai, está funcionando a todo vapor. Temos uma turma maravilhosa que está fazendo o curso de elétrica predial. E tem sido maravilhoso, queridos. Os alunos têm sido abençoados com muito conhecimento. O curso ele não é apenas teórico, ele também é prático. Então, os alunos estão aprendendo aqui para colocar a mão na massa.
E os novos cursos vão estar sendo divulgados. Hoje tivemos aqui o curso para mulheres, o Ela Pode, que foi maravilhoso, queridos. Maravilhoso. As mulheres puderam avançar no empreendedorismo, entendendo que nós somos inteligentes demais, nós somos dinâmicas demais e tudo isso não pode ficar parado. Nós estamos aqui para abençoar a vida de outras pessoas e com aquilo que nós fazemos, nós somos mulheres empreendedoras, nós precisamos avançar nisso. Então, o dia hoje foi maravilhoso, tivemos muitas mulheres aqui e só foi o primeiro de muitos que o Ela Pode vai trazer, certo? Nós temos também aí, as salas estão sendo finalizadas e aí, aproveitando a deixa, eu quero convidar você a não deixar de contribuir com o meu bloco nessa obra. Um bloco de gesso custa apenas R$10, queridos. Talvez você pense assim, não vou doar não, porque é muito dinheiro. Não, queridos, o seu bloco vai fazer toda a diferença nessa obra. Então, nas redes sociais da igreja, no Instagram, está lá a imagem, onde você vai encontrar a chave Pix da loja de gesso. Você vai fazer o pagamento diretamente à loja de gesso. E aí tem o telefone de Signe, que você vai pegar o seu comprovante e enviar para esse telefone, para que a gente possa confirmar o seu pagamento e fazer a retirada do bloco na loja, certo? Para que as salas do CETEP sejam concluídas e as demais aulas possam estar acontecendo. Teremos aula de violão, aula de reforço escolar, atendimento psicológico. Então, assim, quanto mais contribuirmos, quanto mais rápido tudo ficar pronto, queridos, mais pessoas vão poder ser abençoadas. E nós contamos com você para esse projeto. Nós temos os projetos sociais da igreja, que atendem algumas comunidades aqui no nosso município. Algumas comunidades a gente faz um trabalho mais frequente, mas sempre que possível nós alcançamos algumas outras, certo? Nós temos o Sou Paixão e nós temos o Procine, que precisa, sim, da sua contribuição, querido, para que possamos alcançar mais pessoas. E a arrecadação solidária é parte desse processo. Você pode vir trazer o seu alimento, você pode estar entrando em contato com a irmã Iane, marcando. Todos os dias de culto vai ter pessoas aqui para receber você. Nos sábados pela manhã também temos pessoas aqui que você pode passar, deixar o quilo de alimento e você pode ter a certeza que as pessoas estarão sendo abençoadas. Amém? Eu esqueci alguma coisa? Se eu esqueci, depois o ponto fala. E, queridos, nessa noite, eu vou estar partilhando com vocês uma palavra que o Senhor ele tem trazido ao meu coração. E eu até compartilhei com os líderes antes de começar, que eu tinha orado e perguntado, Pai, sobre o que eu vou falar, né? Nós estamos no mês de janeiro e começamos a leitura bíblica. E dentro desse conjunto todo, o mês de janeiro, durante as sextas-feiras, nós estamos falando sobre o livro de Gênesis. E nós já tivemos palavras maravilhosas aqui nas sextas-feiras anteriores. E interessante que eu ia ministrar numa sexta-feira, lá no comecinho do mês. E aí, como Cecília, ela hoje trabalha na área da saúde, e ela estaria de plantão, ela não ia poder ministrar hoje, então nós invertemos. E aí eu pensei, eita, não vou porque eu ia ministrar lá no comecinho e tal. E aí eu fiquei orando e o Senhor me trouxe a memória de que Ele já tinha falado o que precisava ser dito na noite de hoje, né? E aí, diante disso, a gente vai voltar lá para o comecinho da Bíblia, né? E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ficar de pé em honra a essa palavra. E nós vamos ler Gênesis 1. Vamos para o começo. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, essa é sexta-feira. Todo mundo já falou do Gênesis, do começo. Mas, né? O Senhor, Ele trata a gente. Eu acho que se cada um de nós que estamos aqui lermos o mesmo versículo, o Espírito Santo, Ele é capaz de trazer um entendimento diferente para cada um de nós, queridos.
Porque Deus, ele é poderoso demais. Ele sabe aquilo que a gente precisa ser tratado. E aí eu sempre digo que quando a gente vem ministrar, a primeira pessoa a ser ministrada somos nós, né? Então a palavra, ela passa por mim e ela me tratou. E eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra, é porque nós precisamos receber e avançar mais em cima dela, amém? Então Gênesis 1, a partir do verso 1, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que é a verdade. Temos o entendimento, Pai, que você conhece as nossas necessidades, você sabe aquilo que precisamos receber do Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque você tem nos alimentado nesse lugar. Obrigada, Pai, porque você tem sido um Pai amoroso, que tem nos ensinado como seguir o caminho que leva ao céu. Obrigada, Pai, pela palavra revelada nessa noite, que ela encontre pouso em nossos corações e faça aquilo que é preciso em nós, Pai, para que possamos avançar e crescer cada dia mais em Te conhecer, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, todos nós conhecemos a história da criação, não é? A gente costuma, desde pequenininho, Leide mesmo, que é líder do setor infantil, do Kids, ela vem tratando e ela trata isso com a criança, e ela vai desde pequenininho falando de como Deus criou todas as coisas. E nós somos gratos ao Senhor por tudo, queridos. E aí, quando a gente lê Gênesis, que a gente vai lendo todo o texto, que vai aqui dizer tudo que o Senhor criou, como Ele criou todas as coisas, como Ele fez o sol, a lua, as estrelas, os animais que rastejam, as plantas, as árvores, dividiu o mar, os rios, e tudo que Deus fez até chegar na sua obra perfeita, que somos nós, graças a Deus. Me desculpem os meninos, né? Mas assim, foi muito bom fazer vocês, mas aí Ele aperfeiçoou e nos fez, glória a Deus, né? Deus é lindo, Ele foi muito bom, o homem é muito bom, né? Então, fantástico. E aí, queridos, quando a gente lê todo esse texto, uma das coisas que fica muito clara é ver Deus falando. Tanto é que o último versículo que lemos agora diz assim: disse Deus, haja. Ele falou. Queridos, e eu ficava pensando, né, sobre isso. Quando você para e pensa, foi porque Deus não podia fazer de outra forma? Podia. Deus podia ter feito pastor faz na CT. O pastor chega na CT e reúne a equipe e diz: gente, ó, o mato está grande, vamos parar os matos. Ó, está suja a parede, vamos todo mundo pintar. Deus não podia ter feito isso com os anjos? Pega os anjos tudinho, reúne, ó, hoje a gente vai fazer lá a terra. Vamos resolver esse negócio. Ó, tu pega aí umas mudinhas aí, tá? Vamos fazer um jardim. Pega os anjos e bota para fazer as coisas. Vê aí. Vocês já pensaram? Podia. Mas, querido, tudo que Deus fez. Porque se a gente parar, hoje em dia, Deus não precisa fazer mais nada, não. Deus não precisa fazer nada. Ele fez tudo. Ele já fez tudo. Ele fez tudo lá. O plano de salvação foi feito lá. Porque lá, quando Eva vai e inventa de comer o que não devia, o plano de salvação já estava pronto. Não é? A nossa pastora pregou aqui. Olha para o salto. Já pregou. E já disse que viria da mulher e aí esmagaria a cabeça lá. Então, não existe a nova revelação. Paulo já diz que
foi nos revelado. E aí o Senhor, Ele fala, e por quê, né? A gente fica pensando, por que foi dessa forma? Talvez para que hoje, eu e você, pudesse usufruir daquilo que Ele fez por nós. Porque, infelizmente, nós queremos limitar o agir de Deus. Então, se Deus tivesse e desceu os anjos e fez as coisas, a gente hoje ia estar aqui. Mas eu não tenho um anjo para fazer. Como é que eu vou fazer? Ah, mas também, né? Você não pode querer que eu seja igual a Deus. Nossa mente, ela tenta nos limitar, certo? Tudo foi criado a partir do que Deus falou. Amém? Às vezes, nós pensamos que esse poder é exclusivo de Deus, certo? Só que quando a gente vai conhecendo a palavra, a gente entende que nós carregamos o próprio Deus em nós. Amém? E a gente vê isso onde? 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19. Aleluia. E aí eu acho fantástico a forma que Paulo ele fala com a gente, porque Paulo, ele, às vezes, ele dá uma saculejada na gente, né? E assim, peraí, vocês ainda não entenderam isso? E aí o versículo 19 diz assim, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Ele habita, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Ou seja, queridos, Deus, o que você tem dentro não é um pedacinho seu, não. É Ele. Não é nosso, é Ele. O próprio Espírito Santo de Deus em nós. E aí vamos parar para pensar. Quando a gente acha que nós não alcançamos tal poder, é porque nós olhamos para quem nós somos e esquecemos que o próprio Deus está em nós. Amém? E aí nós precisamos entender que não é só a fala. Porque aí a gente diz, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas não é só o falar, porque aí eu posso dizer aqui, apareça, 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 e não vai aparecer nada. Porque não é a fala. O problema não está na fala. Não é a fala que traz nada à existência. O que faz existir é a fé que baseia a fala. Deus não precisava ter fé, por quê? Porque Ele é. A gente está fazendo a leitura e a gente vê quando Ele manda, né? Moisés vai lá e diz ao povo que o eu sou. Eu sou. Eu sou. Não precisa de mais. Eu sou o que sou. Sem explicações. Então Ele sabia quem Ele era. Queridos, nós precisamos saber quem nós somos. Porque é sabendo quem nós somos nele, sabendo que nós o temos em nós, nós não vamos apenas falar. Não vão ser apenas palavras, mas vai ser a nossa fé verbalizada. E aí a nossa fé, ela tem que fundamentar aquilo que sai da nossa boca. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E aí a palavra diz assim, assim está escrito, criei, por isso declarei.
Em outras versões você vai ouvir: cri, por isso falei. Creio, por isso eu falo. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Queridos, e uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo foi a importância de nós, enquanto igreja, falarmos as mesmas coisas. Porque eu posso estar crendo e falar, mas se você, enquanto igreja, não estiver crendo e não estiver falando aquilo que a palavra tem dito, você não vai viver as mesmas coisas. E aí, às vezes, a gente ouve as pessoas dizer, parece que Deus só gosta de fulano. Por que com fulano é diferente? Né? Vamos pegar, a gente tem uma pessoa de fé que tem vivido e declarado coisas que você olha assim e diz assim, uau! Que é a nossa pastora Érica. Que tem coisas que você diz assim, rapaz, só por fé. Só por fé. E aí, queridos, quando você caminha com ela, você entende o porquê. Porque ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala crendo. Na última ministração dela, a gente viu aqui, ela dizer, pode ser o que for, e ela vai. Deus disser, ela vai. É botar o pé sem chão. E a nossa fala, ela tem que estar firmada naquilo que nós cremos. E aí, queridos, fé, ela não é apenas na palavra, não. Porque muitas vezes você tem falado, mas você tem crido naquilo que é contrário ao que a palavra diz. Muitas vezes a fala sai cercada pelo medo. E você está crendo no medo. E aí, vamos voltar lá para Gênesis 1. Deus disse, haja e ouve, certo? Então, se você está baseando a sua fé no medo e você fala o medo, o que é que vai acontecer? Aquilo que você está falando. Só que não vai ser aquilo que Deus quer para a sua vida. Vai ser aquilo que está vindo do mal. Porque a gente já aprendeu aqui. Que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Então, se existe um espírito que está soltando medo, e você pega aí, se você fala, você está obedecendo a alguém que não é o seu pai, querido. E aí, com esse entendimento, nós precisamos entender que nós podemos falar não apenas às pessoas. Porque a gente, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente tem mais fé para o outro do que para a gente. Né? A gente está doente. Chega alguém doente perto da gente, aí, não, querido, eu vou orar por você. Né? Pai, em nome de Jesus, cure Renato, Pai. Declaro em nome de Jesus, saúde divina sobre a vida de Renato. Ele será curado do alto da cabeça à planta do pé. Tudo funcionando perfeitamente em nome de Jesus. Amém. Mas aí eu fico doente. E aí eu costumo ter o cuidado, às vezes eu esqueço, mas eu costumo ter o cuidado, porque aí nós sim oramos uns pelos outros, mas de pedir aos meus irmãos assim, irmãos, concordem comigo em oração. Porque, queridos, eu tenho que orar primeiro. Como assim? Aí eu tenho fé para curar Renato, mas não tenho fé para me curar. Porque eu tenho que orar. Agora, lógico, que se 2 ou 3 estiverem orando comigo, querido, a gente já aprendeu que a oração em concordância é poderosa. Então, assim, gente, ó, não estou me sentindo bem, não. Concorda aí comigo em oração. Às vezes, no costume, você diz, orem por mim, mas pode ter certeza, querido, quando eu pedir oração a você, eu já orei. Porque nós não podemos falar aquilo que nós não estamos vivendo. Porque o irmão não vai saber, não. O irmão não vai saber da minha vida, da sua vida, vai não. Mas, queridos, há um Deus no céu.
que vê os bons e os maus, que nos conhece na intimidade. Então, queridos, nós precisamos viver aquilo que a gente tem pregado. E aí, quando a gente começa a gente declarar para as pessoas é mais fácil, mas declarar para as coisas. Como é que a gente declara para as coisas? E aí eu acho ótimo ver a pastora, tem uma unção para estacionamento. A gente chega no lugar, o lugar lotado, daqui a pouco um carro está saindo, a pastora, minha vaga, e entra. Outra coisa, você está atrasado, sai, você ora pelo semáforo. Eu já vi gente orar pelo semáforo e dizer, Pai, obrigado porque os sinais vão estar todos abertos. E eu fui acompanhando, né? Eu disse, rapaz, eu vou crer junto, né? E, rapaz, não era que a gente ia e os sinais iam abrindo e o povo dizendo, não vai dar tempo, não. Hoje está um engarrafamento horrível. Queridos, é o que você fala. E aí os sinais vão abrindo. Queridos, a Bíblia diz que os anjos trabalham ao nosso favor. Eles aguardam as nossas ordens. Então, eu e você precisamos crer e declarar para a coisa. Adnei, como é que tu está dizendo isso? Isso tem na Bíblia? Tem, queridos. E a gente vai ver agora. Marcos 11. Marcos 11 e 23. A gente viu Jesus fazer milagre demais, gente. Jesus curou coxo, cego, expulsou demônio, curou febre, tudo, desentronchou o povo, tudo. Deu feito, limpou quem estava cheio de bit-bit. Fez tudo. Jesus tinha milagre para todo lado. E tinha uma pessoa que falava para as pessoas, era Jesus. Mas aí em Marcos 11, 23, ele diz assim, com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, e monte é gente? E monte tem orelha? Pronto, então por que é que eu não posso orar pelo semáforo? E por que é que eu não posso orar pelo trânsito? E por que é que eu não posso orar por qualquer coisa que de alguma forma eu entenda que possa estar atrapalhando a minha vida? Eita, o carro quebrou, chama o mecânico, chama. Mas você ora também, queridos. E agradece a Deus por tudo, porque às vezes é livramento, né, pastor? Às vezes é livramento. Não é? Mas a gente ora. E aí o versículo diz, né? Ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar. E não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Então, queridos, a Bíblia, ela nos garante que nós temos autoridade para falar às pessoas, mas para falar as coisas também. Porque a gente volta lá para Gênesis 1. Quem foi que fez todas as coisas? Então, queridos, se Deus fez todas as coisas e foi lá no jardim que Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas. Adna, mas fizeram o semáforo agora. E quem foi que fez o semáforo? O homem. O homem foi criado por quem? Por Deus. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria ao homem, mas não tirou a autoridade. Amém? E aí, uma coisa, tem que falar, né, de psicologia, né? Psicólogo tem que falar de psicologia, né? E aí eu acho lindo demais quando a gente acha a psicologia dentro da palavra. É ou não é? Nós entendemos que o corpo fala, não é isso? O corpo fala. E aí, além das nossas palavras estarem pautadas, baseadas na fé, naquilo que a palavra diz, nós precisamos usar os nossos gestos e as nossas ações de fé para enfrentar as circunstâncias. Como assim? Ação de fé, gesto de fé?
Sim, queridos. É exatamente isso. E aí, na palavra, a gente vai ter homens e mulheres que tiveram ações de fé. Eles não precisaram falar, mas eles agiram em fé. E aí, como eu disse, o corpo fala. A sua ação vai falar por você. O seu gesto vai falar por você. E aí, deixa eu te dizer, o mundo está lhe olhando. E vai observar se você está agindo conforme você tem pregado. É exatamente assim. E aí vamos ver Moisés, vamos pegar Moisés, né? Moisés, tal, e vai, pega o povo sai tudo rico do Egito, e tal, e Faraó deixa, e depois Faraó não quer mais deixar. Chega o povo de frente para o mar. E agora? Deus falou para Moisés. Não foi? Deus falou para Moisés. Pega aí o que é que você tem na mão e abre o mar aí. Moisés não ficou na frente do mar. Abre! Shazam, né? Abre-te sésamo. Abracadabra. Não, Moisés não ficou. Vai, mar, abre, mar. Ele creu naquilo que ele ouviu do Senhor e ele agiu. Era para tocar na água, querido. Agora me diz, tem alguma lógica nisso? Vocês já tentaram fazer isso? Eu já fiz. Eu nasci no interior, tinha rio, pastor. Eu tentei abrir o rio, né? Tentei. Ia ser uma mistura de Moisés com Josué. É uma mistura. Só que eu orei sem entendimento e nem tinha motivo, né? O bichinho, tinha os peixes lá, não tinha nada a ver com a história. Né? Mas, queridos, Moisés, ele agiu em fé. Ele não ficou falando para o mar se abrir, não. Mas ele obedeceu à voz de Deus porque ele creu. E aí ele toma uma atitude de fé. E aí o que aconteceu? O mar se abriu. E aí vamos lá para a princesa Esther. A rainha. Que princesa? Já passou. Rainha Esther. E aí a rainha, diante da situação do povo, quando chega para ela o entendimento, quando o tio diz a ela assim, talvez você esteja nesse lugar para esse momento, Esther. Em que o povo precisava de você. Por quê? Alguém que estava lá na coisa talvez não alcançasse o rei. E Deus, ele faz tudo perfeito, querido. Não se preocupe, não. Não se preocupe se você acha que não conseguiu chegar onde você acha que deveria estar. Se preocupe, não. Porque se Deus ele não criar uma maneira de te colocar lá, ele vai levar alguém para falar por você. Aleluia. E aí a rainha estava lá, se preparou, orou, jejuou, mas existia uma ordem. Não podia se apresentar ao rei sem ser chamado. Correndo o risco de ser morta. Mas Esther creu que se ela estava ali, existia um propósito. Se ela estava ali, Deus tinha colocado. E se ela estava ali, Deus podia livrar ela. E se fosse para morrer, pelo que ela queria, valeria a pena, querido. E aí ela toma uma atitude de fé. E aí ela não chega, ela não manda o bilhete. Ela não pede para como é o nome? Eunuco ir lá, dar um recadinho para o rei. Não, queridos. E nem chega, ai, deixa eu falar com você, na porta. Ei, deixa eu falar com você, com medo. Não, queridos. Ela foi como rainha, como na posição que Deus colocou ela. E ela agiu, ela andou, ela se apresentou. Isso é uma atitude de fé, queridos. E aí Davi, ele falou lá, mas Davi podia ter ficado só na fala. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizer assim, se fosse comigo, eu resolvia. Oxe, ou é melhor nem ir lá.
melhor nem ir lá, porque se eu for vai dar errado, ó, vai ser uma confusão, deixa eu por aqui mesmo. Porque na fala, qualquer um fala, quem tem sua boca diz o que quer. Aí na fala todo mundo resolve, todo mundo acha, ou se tivesse sido eu que tivesse ido, tinha sido diferente, né? Mas uma coisa é o que você fala por falar. Outra coisa é o que você fala, firmado na palavra, e a ação que você toma tem que ser correspondente ao que você fala. A fé tem uma voz e ela é correspondente. Ela não é diferente, não, querido. Se você está falando uma coisa e está fazendo outra, tem alguma coisa errada nessa história. E aí, Davi, ele fala para o rei. Ele já vê de longe, quem é esse incircunciso filisteu atrevido que está desafiando o exército do Deus vivo? Ai, meu Deus do céu, como assim? Ele não podia ter ficado lá de longe? Tinha nada a ver com a história, minha gente. Nada a ver, não era soldado, cuidar de ovelha. Foi lá porque o pai mandou. Não foi convocado, tinha nada a ver com essa história. Podia ter voltado para casa quietinho e deixado tudo para lá. Seria feio para ele? Não. Não era a responsabilidade dele. Mas ele disse, eu vou. E foi. Queridos, uma coisa que Deus faz é honrar aquilo que você fala baseado na fé. Queridos, olhe, pense. Se você falar crendo, e se a sua fala está alinhada com o que a palavra diz, Deus vai honrar, queridos. E Deus honrou a vida de Davi. E o resultado a gente já sabe. E aí, para fechar aqui, José. Né? José, a gente sabe toda a história de José, que sonhou e que vendeu e tal, não sei o que, da prisão. Amém. Mas aí, o faraó coloca José numa posição, dá uma autoridade nunca antes dada a ninguém. Porque não tinha ninguém nessa posição, ele dá o selo dele. Não existia cargo que Deus criou. É desse jeito que Deus faz. E aí, José diz ao faraó o que tinha que ser feito. Gente, outra pessoa podia fazer. Porque ele, além de dar a revelação, a interpretação, ele ainda dá a lição. Não, filho, olha, você vai fazer assim, 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 assim. Mas, queridos, se fosse outra pessoa, não teria crido. Sabe por quê? Qual foi a ação de fé de José? Construir os galpões. Vamos lá. Foi 7 anos de comida a dar de rodo. Era comida demais. Aí me diga, vocês acham que durante esses 7 anos cheios de comida, não apareceu ninguém para dizer assim, esse homem é doido, menino, olha o tiro de comida que a gente tem todo ano. Tu acha que vai faltar? Que história, menino. Isso é invenção. Ó, isso aí, olha. Foi pala para comer o juízo do faraó, para o faraó dar um emprego a ele. Vocês acham que não apareceu gente para dizer isso, não? Assim, ó. Vocês acham que não tinha muita gente que não acreditava que a fome chegaria? Existia. Mas José creu na revelação que Deus deu a ele. E aí, queridos, ele construiu os galpões. Ele armazenou a comida. Como é que se armazena comida se não está faltando comida, rapaz? A gente faz isso em casa? Não. A gente só fez isso depois que já tinha os caminhões tudo parado, que já estava faltando no mercado, e a gente, eita, meu Deus, tem que comprar comida agora para não faltar. Porque a gente ainda ficava naquela, vai faltar? Vai nada. Vai faltar? Vai não. Vai? Não vai. Aí vocês acham que naquele tempo, lá no meio do não sei onde, do deserto, não teve gente para desconfiar não e dizer, usar de incredulidade. E passava José, ó, aí, ó. A gente tá ficando com a comida da gente. Pensa que a gente é besta. Mas José permaneceu firme na revelação dada por Deus. Queridos, a bênção não só foi para o Egito. A bênção alcançou
as cidades em volta. Pessoas de outros países vinham para se alimentar na terra do Egito. E aí, queridos, aquilo que aos seus olhos parece ser só para o aqui, faz com que Deus te leve a alcançar as coisas que um dia você precisou abrir mão. Que você nem imaginava, nem via possibilidade. Porque vocês acham que José via possibilidade de rever a família? De rever o pai? Era uma possibilidade que não existia para José. Talvez, tanto é que quando ele encontra os irmãos, ele pergunta logo pelo pai, porque ele já acreditava até que o pai já estivesse morto. Da mesma forma é comigo, com você, queridos. Às vezes algo nos parece tão distante, tão impossível. Mas, queridos, é a sua ação de fé que traz à existência a possibilidade que não existe. E a fé, ela sustenta as nossas palavras. Só que para que tenhamos fé na palavra, nós precisamos alimentar essa fé. E aí a gente já aprendeu aqui. Se tem uma coisa que a gente sabe é que a fé vem pelo ouvir. Mas é ouvir o quê? É o Jornal Nacional? Cardinou, misericórdia. Você assiste Cardinou, você não sai de dentro de casa. Se você vê, se a senhora vê uma moto, a senhora sai correndo. Se assistir Cardinou. É. Por quê? Porque a fé não vem pelo ouvir, mas você vai estar se alimentando da fé em quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E aí, queridos, nós estaremos baseados na palavra, a partir daquilo que a gente tem ouvido. E aí não tem como ter fé se você não está se alimentando da palavra. Não tem, querido. Olhe, é impossível. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Por quê? Porque se você não está se alimentando da palavra, você vai estar se alimentando de outras coisas. Da conversa com o vizinho, da reclamação, do seu colega de trabalho, da conversa do povo no ônibus, minha gente. Parece brincadeira, mas não é. Às vezes, você não precisa conversar com ninguém, não, viu? Você está sentado no ônibus, duas pessoas conversando atrás de você. Aí a pessoa começa, menina, porque tu não está sabendo, não. Oxe, olha, o vírus voltou com toda. Minha amiga trabalha lá no Hospital Barão do Lucena, tiveram que fechar toda uma ala, porque tem uma nova cepa, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você está ali. Você não está conversando com a pessoa. Mas você está ali, pronto. Se um espirra, misericórdia, você vai procurar a máscara que você esqueceu lá enfiada no bolsinho da bolsa faz um mês. Mas você vai procurar a máscara. Vai procurar o vidro de óleo que você nem usava mais. Mas alguém falou. Aí você começa a acreditar naquilo que está sendo falado, queridos. Por quê? Porque você não está alimentando o seu espírito como deveria. Por quê? Porque aí na hora que a pessoa começa a falar essas coisas, aí você começa a estar repreendido em nome de Jesus. A palavra diz que eu sou sarada e curada. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. A gente vai ter cuidado? Vai, queridos. A Bíblia diz que nós precisamos ser prudentes como as serpentes. A gente vai ter cuidado, sim. Porque a gente sabe que o povo não está nem aí e tal. E a gente vai. Ônibus, então, a benção, o povo pega o nariz, pega de novo e tal. E tu pega lá e é uma benção. Né? Então, você tem cuidado, mas você não pode se deixar dominar pelo medo. Eu tenho uma paciente que a gente ia conversando, ela tem um problema de saúde e tal, e aí ela começou a não querer sair de casa, por causa das dificuldades em andar e tal, e aí a gente chegou à conclusão que, assim, ela não estava deixando de sair por causa dos problemas de saúde.
ela não estava mais saindo, passeando, visitando os amigos, pelo medo. Não era a saúde que estava impedindo ela. Era o medo. O medo de que algo pudesse vir a acontecer. E aí nós trabalhamos em cima disso, fizemos todo um trabalho para o entendimento de que ela pode sim. E aí agora ela fez uma viagem maravilhosa. Passou uma semana viajando as praias, os rios, as fontes, tal. Andou até de carroça. Aí a pergunta que eu fiz, e o medo, ela disse, não me impede mais. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento, de que o medo não pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Quando vem as adversidades, se você não está cheio da palavra, o que é que vai sair da sua boca? Porque o dia mal vem, a Bíblia já garantiu. Então, não adianta achar que vai ser um mar de rosa. O dia mal vem. A dificuldade vem. Mas é o que você tem dentro que vai dizer como você vai passar o dia mal. Eu já tive dia de, no dia mal, ligar para o pastor, ai pastor, e agora? Aí o pastor disse, vai passar. Não vamos nos desesperar. Eu disse, amém, pastor. Tá certo, pastor. Aí eu fui para a palavra. É assim. E a gente avança. E aí hoje a gente olha lá para trás e diz assim, mas meu Deus do céu, já pensou se a gente tivesse sido engolido pelo medo, a gente não estaria aqui. Porque a intenção do medo, querido, não é outra, é só parar você. Ministrar, Deus me livre. Vou não, não é não, Eric? Vou nada. Aí eu vou tremer, aí eu vou suar. A gente fica nervoso, né? Aí a gente não chega aqui. Queridos, não é de mim, não sou eu, é Ele. A Bíblia diz, abra a boca que eu vos enchereis. E aí o medo leva a gente para esse lugar de achar que depende da gente. E não depende da gente. É sobre Ele. É sobre o que Ele pode fazer, e não sobre o que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada. Você talvez não possa fazer nada. Mas Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. E aí o Senhor, queridos, Ele tem compromisso. Comigo? Com você? Não. Jeremias, primeiro. Jeremias é aquele livro que quando você não lê a Bíblia e você pega ela e diz assim, fala comigo, Deus, e abre, que abre em Jeremias, você fecha e diz, não, Deus, fala de novo. Jeremias não. Jeremias não. Jeremias 1:11 diz assim, e a palavra do Senhor veio a mim perguntando, o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi, vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor replicou-me, viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Queridos, quando nós falamos a palavra do Senhor com fé, alinhado, o Senhor está lá espreito, ó, meu filho falou. Ele falou, ele usou a minha palavra e ele creu que a palavra é a verdade. Queridos, o Senhor vai zelar para que ela se cumpra. Porque não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos estar firmados nessa palavra, porque o interesse do Senhor é cumprir aquilo que está escrito nela. Mas nós só vamos viver isso quando nós estivermos vivendo por ela. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu sinto, não é pelo que a palavra diz. E é por isso que a minha vida precisa estar alinhada com essa palavra.
A nossa fé, ela não pode estar pautada no que os meus olhos veem. Porque se for pelo que eu vejo, eu não vou acreditar na palavra. Não vou, porque é impossível. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, como é que eu quero ver para crer? Eu vou estar indo na direção contrária. E a gente viu a ministração aqui já. A gente pode pegar a rota inversa, a rota da palavra. Nós falamos aqui, né? Nós temos o Ensinai, o setor de ensino da nossa igreja. E nós temos uma rota. Nós navegamos por uma rota, queridos. Mas se você não estiver alinhado com a palavra, você pode pegar uma rota contrária. A Bíblia diz que tem 2 caminhos, queridos. E se você não está em um, você está no outro. Não existe meio termo. O muro foi derrubado. E você precisa decidir de que lado está. A bússola nós temos. Deus é lindo demais, queridos. Ele nos deu o mapa do tesouro. Davi estava ali na frente, viu um baúzinho e queria ver o tesouro. E ele falando do tesouro, e eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos o tesouro, o mapa do tesouro. Nosso maior tesouro é a salvação em Cristo Jesus, queridos. E nós temos o mapa. Então, só não acha o tesouro quem não quer. Aleluia. 2 Coríntios 5 e 7. E aí, Gênesis, né? Pode abrir, 2 Coríntios 5, 7. Quando a gente pensa na criação, né? 2 Coríntios vai dizer, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. É por fé, queridos, é aquilo que a gente crê. E aí eu pergunto a vocês, lá no Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não tinha nada não. E por que é que você está insistindo em querer ver alguma coisa para crer? Os filhos seguem o exemplo dos... Você está seguindo o exemplo de quem? Porque a gente sabe que existe um outro pai. Um P pequeno. Mas existe. A Bíblia também diz que nós nos tornamos servos daquele a quem obedecemos. Querido, se você não está crendo na palavra, você está obedecendo a outra pessoa. E aí, nós precisamos ver aquilo que é resultado da nossa fé. A gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer para que os nossos olhos vejam, porque vai acontecer, queridos. Se você crer, vai acontecer. Seus olhos vão contemplar sim. E você vai ficar assim, uau! Eu tenho visto isso, queridos. E eu tenho vivido isso. Resultado da fé. E você vai ver, o mais interessante é isso. Não é ver o que você sonha, não. Porque às vezes a gente fica assim, né? Olhando a parede e dizendo assim, ai, já estou vendo pela fé uma TV 50 polegadas. Né? Ou então, Jesus, eu disse um dia dessa uma amiga minha, vai na concessionária, mulher. Ela disse, eu estou crendo, eu estou crendo. Eu disse, tu já foi escolher? Eu estou crendo. Tu já foi escolher? Faz um test drive. Né? Age na fé. E aí, a gente nem sempre vai ver dessa forma. O resultado nem sempre vai ser uma coisa que você almejou.
Mas se você crê que Deus tem o melhor para você, Ele te surpreende. Ele vai fazer você enxergar o resultado de algo que nunca nem passou pela sua cabeça. O negócio vai ser tão bom que você vai olhar e vai dizer assim, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que seria desse jeito. O senhor imaginou que os sapatos de Caleb, não é Caleb? É Josué. O seu carro, de Josué, é o amigo de Caleb. Ia chegar assim, que é não, tipo, o pastor podia, mas ele cria que Deus faria alguma coisa, se era dando trabalho e chegando dinheiro na conta dele, ia chegar os sapatinhos de Josué. E tudinho, check-up geral em Josué botou uma armadura nova, todo trabalhado agora. Queridos, se você crê, se a sua fé está pautada na palavra, a ideia do Senhor é surpreender você. A senhora imaginava a loja física, Daniane? Deus não lhe surpreendeu? E Deus surpreende. Porque não é na nossa limitação. É naquilo que Deus, Ele quer fazer. E Deus, Ele é ilimitado. Ele é mais, ele é up, é super, é mega. Então, queridos, você só precisa crer. E aí nós rompemos. E a palavra nos garante que o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos avançar. Porque a gente já rompeu. Nós já rompemos, mas não adianta romper se você não agir em fé dentro do que nós estamos declarando enquanto rompimento. Rompi. E aí, vai ficar aqui? Imagina um palco, um teatro muito grande. Aí tem aquela cortina bem grandona, né? Os pastores que já se apresentaram, aquelas cortinonas. Aí você sai de trás da cortina, não é? Mas se você não apresentar o show, queridos, vai só passar vergonha. Porque a plateia vai estar cheia, esperando o que é que você vai apresentar. E você vai ficar parado, você rompeu a cortina, mas vai ficar parado? Deus não nos chamou para isso. Nós temos algo a apresentar, a plateia. E sabe quem é a plateia, queridos? É a nossa cidade, é o nosso país, é a nossa família, são os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, que precisa ver o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque era assim que as pessoas se convertiam lá na época de Jesus. E a Bíblia diz que os milagres acompanharão os que creem. Então, queridos, nós precisamos agir em fé. Porque nós já rompemos. E aí nós precisamos declarar por fé aquilo que a palavra nos garante. E Ele nos garante a respeito dEle, de quem Ele é, e Ele nos garante a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque nós precisamos viver o sobrenatural que Deus tem para nós. Então, queridos, nós precisamos romper através da fé. A nossa fala não pode ser apenas palavras. A nossa fala, ela tem que estar baseada, ela tem que estar firmada naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia.